Por trás das grades, o destino de serial killers raramente é rápido ou simples. Na maioria das vezes, é lento, isolado e cheio de controle. Foi exatamente isso que aconteceu com Gary Ridgway, um dos criminosos mais conhecidos dos Estados Unidos, que passou de alguém que agia sem levantar suspeitas para um detento vivendo sob vigilância constante, até chegar aos últimos dias dentro de uma unidade médica da prisão. Mas antes de entender o desfecho desse caso, veja agora o que aconteceu com Donald Harvey, um homem que também terminou seus dias atrás das grades de um jeito bem diferente do que muita gente imagina. Donald Harvey nasceu em 1952, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Na escola, ele era visto como um aluno inteligente, mas distante. Professores gostavam dele. Porém, colegas lembravam de alguém fechado, que evitava interação e preferia ficar perto de adultos. Desde muito cedo, a vida dele já tinha problemas sérios. Ainda criança, passou por situações de violências, algo que, segundo relatos posteriores, marcou profundamente seu comportamento. Mesmo sendo considerado inteligente, ele não se interessava pela escola e abandonou os estudos aos 16 anos. Depois, conseguiu um diploma por correspondência e o equivalente ao ensino médio no ano seguinte. Sem rumo e sem emprego fixo, acabou indo parar em um hospital no Kentucky, onde ajudava a cuidar do próprio avô. Com o tempo, virou uma figura conhecida no local e recebeu uma oportunidade de trabalhar como auxiliar. Foi aí que tudo começou a sair do controle. No hospital, Harvey tinha acesso direto aos pacientes. Ele cuidava de tarefas básicas, como administrar medicações e ajudar em procedimentos simples. Para muitos profissionais da saúde, esse tipo de trabalho tem um significado importante. Mas, no caso dele, a motivação era outra. Segundo o que ele mesmo relatou depois, o que chamava a atenção era a sensação de controle. Ele passou a enxergar aquele ambiente como um lugar onde podia decidir o destino das pessoas. Pouco tempo depois de começar, ocorreu o primeiro caso confirmado. Um paciente que estava internado acabou sendo alvo de uma ação direta de Harvey após um episódio de conflito. Ninguém suspeitou de nada naquele momento. Aquilo abriu caminho para uma sequência de situações semelhantes. Ao longo dos meses seguintes, vários pacientes perderam a vida em circunstâncias que não levantaram suspeitas imediatas. Harvey usava diferentes métodos, muitas vezes aproveitando falhas ou situações comuns dentro do hospital. Em menos de um ano, ele já havia causado o fim de várias pessoas sem ser descoberto. Fora do trabalho, a vida dele também era instável, passava por períodos de depressão e teve relacionamentos conturbados. Em alguns desses casos, pessoas próximas também acabaram sendo alvo das ações dele, principalmente quando surgiam conflitos ou rompimentos. Mesmo assim, nada era ligado diretamente a ele naquele momento. Depois de ser preso por um caso de furto, uma investigação foi feita, mas não encontrou provas suficientes. Ele respondeu apenas pelo furto e decidiu sair da cidade. Harvey tentou entrar na Força Aérea dos Estados Unidos, mas não ficou muito tempo. Problemas psicológicos levaram ao seu desligamento. De volta à vida civil, passou por tratamento médico e, depois disso, conseguiu novos empregos em hospitais. Mesmo com histórico instável, continuou trabalhando em ambientes onde tinha acesso direto a pacientes. E, segundo investigações posteriores, foi nesse período que ele voltou a agir. Em um hospital em Cincinnati, já nos anos seguintes, ele teria causado a eliminação de pelo menos mais 15 pessoas. Dessa vez, utilizava substâncias misturadas em alimentos ou aplicadas de outras formas, o que dificultava ainda mais a identificação. Com o tempo, Harvey não ficou restrito ao ambiente hospitalar. Pessoas do convívio pessoal passaram a ser envolvidas. Relacionamentos amorosos, vizinhos e até familiares de parceiros entraram na lista. Em vários casos, ele usava substâncias misturadas em comidas para tentar controlar ou prejudicar essas pessoas. Algumas tentativas falharam, outras tiveram consequências mais graves. Mesmo com tudo isso acontecendo, ele ainda conseguia manter empregos e até recebeu promoção em um dos locais onde trabalhou. Isso mostra como, por muito tempo, ninguém percebeu o padrão.
A situação começou a mudar em 1987. Um dos pacientes de um hospital onde Harvey trabalhava perdeu a vida, mas algo chamou a atenção durante a análise do caso: um cheiro incomum. Exames confirmaram a presença de substâncias que não deveriam estar ali. A partir disso, uma investigação foi iniciada. Funcionários foram interrogados, testes foram oferecidos e o nome de Harvey começou a aparecer com frequência. Colegas já tinham notado que ele estava presente em vários casos, o que gerou desconfiança. Uma busca no apartamento dele encontrou provas suficientes para uma prisão. Após ser detido, Harvey acabou confessando uma quantidade enorme de crimes. Inicialmente, falou em mais de 70 vítimas. Depois das investigações, ele foi formalmente acusado por dezenas de casos. Ele se declarou culpado em várias acusações e recebeu múltiplas penas, incluindo prisão perpétua. Durante as entrevistas, ele afirmou que gostava da sensação de controle. Disse que se via como alguém que decidia quem viveria ou não. Também tentou colocar parte da culpa nos hospitais, alegando falhas no sistema. Não demonstrou arrependimento. Harvey foi enviado para uma penitenciária de segurança máxima em Ohio. Lá passou décadas cumprindo pena, com possibilidade de liberdade apenas muitos anos depois. Mas o desfecho veio antes. Em março de 2017, ele foi encontrado dentro da cela após ter sido atacado por outro detento. Ele não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida dias depois. Casos como o dele ajudam a entender um padrão que se repete em prisões. Criminosos que ficaram conhecidos por crimes graves, principalmente em grande escala, acabam se tornando alvo dentro do próprio sistema. A convivência não é simples. Existe julgamento entre os próprios detentos e figuras que ganharam notoriedade costumam enfrentar riscos constantes. O fim de Donald Harvey encerrou a história dele dentro da prisão, mas não apagou o impacto dos crimes. E, no meio de tudo isso, fica uma pergunta que sempre volta: como alguém conseguiu agir por tanto tempo sem ser interrompido? Jeffrey Dahmer nasceu em 1970 nos Estados Unidos e cresceu em um ambiente familiar instável. Os pais discutiam com frequência e isso acabou influenciando o comportamento dele desde cedo. Ainda criança, já demonstrava isolamento e dificuldade de interação. Na adolescência, ficou ainda mais fechado. Passava horas sozinho e começou a desenvolver interesses incomuns, principalmente relacionados a animais sem vida que encontrava na estrada. Ele levava esses restos para casa e fazia experimentos, muitas vezes usando materiais do laboratório do próprio pai. Com o tempo, o consumo de álcool virou parte da rotina. Ele chegava a ir para a escola sob efeito de bebida, o que já mostrava que algo não ia bem. O primeiro crime aconteceu em 1978, pouco depois de terminar a escola. Dahmer atraiu um jovem para sua casa e, após um momento de tensão, acabou tirando a vida dele. Depois disso, tentou esconder o que tinha feito. Esse foi só o início. Nos anos seguintes, ele levou uma vida aparentemente comum em alguns momentos, passando por faculdade, trabalho e até serviço militar. Mas nada disso durava. Ele era dispensado ou abandonava tudo, sempre voltando aos mesmos comportamentos. A partir da segunda metade dos anos 80, os crimes se tornaram mais frequentes. Ele costumava atrair vítimas com promessas simples, como dinheiro ou fotos. Depois, tentava manter controle sobre essas pessoas dentro do próprio apartamento. Em vários casos, ele guardava partes do que restava das vítimas e mantinha registros fotográficos. Esse padrão se repetiu por anos. Em algumas ocasiões, as vítimas conseguiram escapar. Um dos casos mais chocantes envolveu um adolescente que conseguiu sair do apartamento e pedir ajuda. Mesmo assim, a situação não terminou como deveria. Policiais chegaram a conversar com Dahmer e, mesmo com sinais claros de que algo estava errado, acabaram acreditando na versão dele e devolveram o jovem ao apartamento. Pouco tempo depois, o pior aconteceu. Esse episódio mostrou como ele conseguiu enganar as pessoas por muito tempo, mesmo deixando pistas.
Tudo mudou em julho de 1991. Uma das vítimas conseguiu fugir, mesmo estando em situação crítica. Ele procurou ajuda na rua e chamou a polícia. Os agentes voltaram até o apartamento de Dahmer para investigar. Lá dentro, encontraram evidências que deixavam claro o que estava acontecendo. Fotos, materiais e o que restava de várias vítimas estavam espalhados pelo local. Dessa vez, não tinha como negar. Dahmer foi preso no mesmo dia. Durante o interrogatório, confessou uma série de crimes que haviam acontecido ao longo de mais de uma década. No total, foram 17 vítimas confirmadas. Em 1992, ele foi considerado culpado e recebeu 15 penas de prisão perpétua consecutivas. Como o estado de Wisconsin não tinha capital, essa foi a punição máxima possível. Por causa da gravidade dos crimes, ele ficou extremamente conhecido, não só fora, mas dentro da prisão também. E isso muda completamente a dinâmica. Quando criminosos com esse nível de notoriedade entram no sistema, eles não são vistos como qualquer outro detento. Muitos passam a ser rejeitados, até mesmo por outros presos. No caso de Dahmer, isso ficou evidente. Inicialmente, ele ficou isolado por segurança, mas depois de reclamar, foi liberado para atividades comuns, como refeições coletivas e trabalhos dentro da prisão. Mesmo assim, a convivência era difícil. Outros detentos sabiam exatamente quem ele era e o que tinha feito. Além disso, relatos indicam que o próprio Dahmer não ajudava a evitar conflitos. Ele fazia comentários provocativos e até brincadeiras relacionadas aos crimes, o que só aumentava a tensão ao redor dele. Foi nesse ambiente que ele acabou cruzando o caminho com Christopher Scarver. Scarver já estava preso por outro crime e também tinha histórico de problemas mentais. Ele dizia ouvir vozes e acreditava que tinha uma missão. Os dois cumpriam pena na mesma unidade prisional, em Wisconsin. Durante um período, Dahmer e outro detento chamado Jesse Anderson passaram a dividir atividades com Scarver, incluindo trabalhos dentro da prisão. A relação nunca foi tranquila. Em 28 de novembro de 1994, os três foram designados para limpar uma área do ginásio da prisão. Em determinado momento, ficaram sem supervisão direta. Foi aí que a situação saiu do controle. Scarver pegou uma barra de metal usada nos equipamentos e foi atrás de Dahmer. Segundo relatos posteriores, ele confrontou Dahmer sobre os crimes antes de agir. Depois disso, atacou ele dentro do banheiro do local. Na sequência, também foi atrás de Jesse Anderson, que estava em outra parte do ginásio. Anderson ainda chegou a ser levado para atendimento, mas não resistiu dias depois. Dahmer perdeu a vida ali mesmo, aos 34 anos. Após o ocorrido, Scarver voltou para sua cela e teria dito que o que aconteceu seria notícia. Ele recebeu mais 2 penas de prisão perpétua pelo que fez dentro da prisão. Durante avaliações, voltou a afirmar que ouvia vozes e que acreditava ter sido escolhido para aquilo. No fim das contas, a prisão não é só cumprimento de pena. Também é um ambiente onde regras próprias surgem e nem sempre seguem o que está no papel. E foi exatamente nesse cenário que a história de Dahmer teve seu fim. Gerhard Schaefer foi um daqueles casos que chamaram atenção por um detalhe específico. Ele não era um desconhecido qualquer. Ele chegou a trabalhar como policial na Flórida. Desde jovem, já demonstrava comportamentos preocupantes. Ainda adolescente, tinha hábitos estranhos, como furtar peças íntimas femininas e criar fantasias violentas. Ele também admitiu, mais tarde, que caçava animais sem necessidade. Apenas por impulso, na vida adulta, tentou seguir caminhos considerados comuns, estudou administração, entrou na universidade e até tentou dar aulas, mas não durava muito tempo em nenhum lugar. Foi demitido de uma escola por comportamento inadequado e também não conseguiu seguir carreira religiosa, mesmo tentando. Acabou entrando para a polícia. Mesmo tendo reprovado em um teste psicológico, conseguiu o cargo. Só que, novamente, não ficou por muito tempo. Foi afastado após usar informações de mulheres abordadas no trânsito para tentar contato pessoal. Em julho de 1972, Schaefer abordou 2 jovens que pegavam carona perto de uma praia. Ele disse que aquilo era ilegal e ofereceu ajuda. No dia seguinte, combinou de levá-las até o local,
mas não cumpriu o combinado. Em vez disso, levou as duas para uma área isolada. Lá, passou a fazer ameaças e deixou claro que tinha outras intenções. Em determinado momento, amarrou as duas em uma situação extremamente arriscada, onde qualquer movimento poderia piorar tudo. Por um acaso, ele precisou sair do local por causa de uma ligação. Foi nesse intervalo que as jovens conseguiram escapar e pedir ajuda. Elas denunciaram o que aconteceu e Schaefer chegou a admitir que tinha passado do ponto, tentando justificar como uma forma de assustar as vítimas. Mesmo assim, ele foi preso, mas acabou liberado após pagamento de fiança. Pouco tempo depois de sair, ele voltou a agir. Dessa vez, duas outras jovens desapareceram. As investigações encontraram semelhanças com o caso anterior, e isso levou a polícia até a casa onde Schaefer morava com a mãe. O que foi encontrado ali chamou atenção. Objetos pessoais de várias mulheres estavam guardados no local: roupas, joias, documentos e até itens mais específicos. Esse material indicava ligação com diversos desaparecimentos na região. Mesmo com suspeitas de muitos casos, ele acabou sendo julgado por 2 crimes específicos. Em 1973, ele foi condenado e recebeu pena de prisão perpétua. Dentro da prisão, Schaefer não passou despercebido. Pelo contrário, ele escrevia cartas com frequência e algumas delas chamaram atenção anos depois. Em um desses textos, escrito em 1990, ele descrevia a rotina dentro da prisão como algo monótono. Segundo ele, um dos poucos momentos de movimento eram as execuções. Ele falava sobre isso de forma fria, como se estivesse comentando algo comum. Também demonstrava um ego elevado, chegando a se considerar um dos maiores criminosos da história. Outro ponto curioso é que Schaefer mencionava outros nomes conhecidos dentro do sistema prisional, como Ted Bundy e John Wayne Gacy. Ele dizia ter tido contato com alguns deles e comentava sobre crimes e histórias de forma aberta, quase como se fosse uma conversa comum entre conhecidos. Em vez de demonstrar arrependimento, ele tratava esses assuntos como algo técnico ou até competitivo, comparando números e situações. Isso mostra como, dentro da prisão, alguns desses indivíduos acabam formando um tipo de rede informal, onde trocam experiências e histórias. Mesmo preso, Schaefer continuou ativo de outras formas. Ele se envolveu em esquemas por correspondência, criando identidades falsas para se comunicar com pessoas fora da prisão. Em alguns casos, fingia ser outra pessoa para enganar quem respondia às cartas. Também atuava como uma espécie de intermediário entre presos, usando informações para benefício próprio. Esse tipo de comportamento acabou afetando a forma como outros detentos o viam. Dentro do ambiente prisional, isso costuma gerar problemas. Com o tempo, Schaefer ganhou fama dentro da prisão. Ele era visto como alguém que causava problemas e manipulava situações. Esse tipo de perfil, dentro de um ambiente já tenso, costuma aumentar o risco. Em 3 de dezembro de 1995, Schaefer estava em sua cela quando outro detento entrou no local. Ele foi atacado e não resistiu. O responsável foi identificado como Vincent Rivera, que também cumpria a pena por outros crimes. Não houve uma explicação oficial detalhada sobre o motivo. Mas, considerando o histórico de Schaefer dentro da prisão, muitos apontam que a própria reputação dele pode ter contribuído para o desfecho. O caso de Gerhard Schaefer reforça um padrão que aparece em várias histórias semelhantes. Para a prisão não é somente um lugar de cumprimento de pena. É um ambiente com regras próprias, onde a imagem de cada detento pesa muito. Criminosos que ganham notoriedade ou que mantêm comportamentos problemáticos acabam vivendo sob pressão constante. Alguns são isolados, outros acabam envolvidos em conflitos. No fim, a trajetória dentro da prisão pode ser tão tensa quanto tudo o que aconteceu antes, e em muitos casos é lá que a história realmente termina. No fim de 2025, uma notícia chamou a atenção: Gary Ridgway,
conhecido como o assassino do Green River, estava em cuidados de fim de vida dentro da prisão. O homem que passou décadas escapando das autoridades agora vivia em um quarto pequeno, sob luz artificial e monitoramento constante. Nada de fuga, nada de controle. Só o tempo passando devagar. Gary foi ligado a pelo menos 48 execuções, principalmente de mulheres em situação vulnerável. Durante anos ele agiu sem levantar suspeitas, levando uma vida comum por fora, mas o que pouca gente entende é o que acontece depois que alguém assim é finalmente preso. Quando um criminoso desse nível entra no sistema, ele não vai para uma rotina comum. No caso de Gary, isso ficou claro desde o início. Por causa da repercussão do caso, ele virou alvo dentro da própria prisão. Outros detentos sabiam quem ele era. Para evitar ataques, a administração decidiu colocá-lo em uma área de segurança máxima, com regras bem mais rígidas. Isso significa isolamento quase total, nada de circular livremente, nada de convívio comum. Enquanto outros presos podem trabalhar, estudar ou até conversar com colegas, Gary passou a maior parte do tempo sozinho. Cada movimento era acompanhado. Até o horário de sair da cela era controlado. Esse tipo de custódia não é exatamente uma punição extra. É mais uma forma de manter o controle e evitar problemas dentro da prisão. Gary ficava isolado por longos períodos, com contato mínimo com outras pessoas. As refeições eram supervisionadas. O tempo ao ar livre era separado dos outros detentos. Tudo calculado. Esse padrão se repetiu por anos. Uma rotina sem variação, sem liberdade de escolha, sem interação real. Com o passar dos anos, outra coisa começou a pesar. A idade, assim como acontece com qualquer preso que passa décadas encarcerado, o corpo começa a dar sinais. Mobilidade reduzida, problemas de saúde, necessidade de acompanhamento médico constante. No caso de Gary, isso ficou mais evidente quando ele entrou na terceira idade. A rotina rígida continuou, mas ficou mais difícil de cumprir. Caminhar, levantar, se locomover, tudo começou a exigir mais esforço. Além disso, surgiram questões cognitivas, como falhas de memória e lentidão no raciocínio. Situações comuns em idosos, mas que dentro da prisão têm um impacto ainda maior. Foi assim que ele acabou sendo transferido para uma unidade médica dentro da própria prisão. Esse tipo de ala é reservado para detentos com problemas de saúde mais graves ou em estágio avançado de vida. Ali, a rotina muda um pouco. A segurança continua, mas o foco passa a ser o acompanhamento médico. Enfermeiros monitoram sinais vitais, ajudam nas atividades básicas e mantêm tudo sob controle. Não é um ambiente confortável, é funcional. Frio, sem privacidade. Tudo pensado para manter o mínimo necessário. Nesse estágio, o preso perde praticamente toda a autonomia. Depende de terceiros para quase tudo. Até tarefas simples viram desafios. O caso de Gary mostra que a prisão não termina na sentença. Ela continua por décadas, em um processo lento, sem liberdade, sem rotina normal e, no fim, sem independência. Enquanto algumas pessoas defendem punições mais rápidas, outras veem nesse tipo de situação um peso diferente. Anos e anos vivendo sob controle até o corpo não aguentar mais. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.